Olá, boa noite, pessoal. Vamos fazer então o nosso resumo dos tópicos especiais da licenciatura, ok? Espero que esteja aparecendo aí para vocês os tópicos, para vocês acompanharem, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre educação, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da educação, as metodologias de ensino, né? As escolhas dessas metodologias, sobre os PCNs, sobre o BNCC e a educação física nessa questão, ok? Então, vamos lá. A educação, ela é uma prática social que visa o desenvolvimento do ser humano, de suas potencialidades, habilidades e competências, né? A educação, portanto, ela não se restringe à escola. A educação é um direito de todos e visa o pleno desenvolvimento humano por meio do processo de ensino e aprendizagem, ok? Educação é um direito fundamental de todos. Perpassa o desenvolvimento humano por meio do ensino e da aprendizagem, visando a desenvolver e a potencializar a capacidade intelectual do indivíduo. Constitui um processo único de aprendizagem associado às formações escolar, familiar e social. Pode, portanto, ser formal ou informal. É válido ressaltar que a educação não se limita à instrução ou à transmissão de conhecimento. Compreende o desenvolvimento da autonomia e do senso crítico, aprimorando habilidades e competências. Mas sobre educação formal e informal, como isso funciona? Olha só, educação formal, ela possui um reconhecimento oficial e abrange o âmbito escolar, níveis, graus, currículos, diplomas, né? O saber é apresentado formalmente por meio das disciplinas escolares e é mediada por um educador, por um professor. Então, é um sistema, né, de conteúdos oficiais que serão úteis para a sua formação. A educação informal já é um conhecimento adquirido por meio da vivência e da interação social. Não há formalidade de lugar, de horário, de currículo. A aprendizagem formal ocorre espontaneamente, ok? A educação escolar é aquela que acontece no âmbito formal, dentro da instituição escolar. A escola é uma importante instituição que auxilia no desenvolvimento social, aprimorando habilidades e competências dos indivíduos. Além disso, ela desempenha um papel fundamental na importância da formação do conhecimento, dos valores e comportamentos. Por meio da educação escolar, o sujeito estabelece relações e compreende a forma de organização da sociedade na qual está inserido. No ambiente escolar, a educação é planejada e sistematizada, portanto, formal. Ela compreende educação básica, tá? Que tem a educação básica correspondente ao primeiro nível de ensino escolar no Brasil, que é dividida em 3 níveis. A educação infantil, de 0 a 5 anos, o ensino fundamental, de 6 a 14 anos, e o ensino médio, de 15 a 17 anos. Segundo a LDB, durante o período escolar, as crianças e adolescentes devem receber a formação comum necessária para o exercício da cidadania e para a progressão nos estudos posteriores. E a educação no Brasil, ela é fundamentada também na nossa Constituição Federal, sendo um direito de todos os indivíduos. É de responsabilidade do governo federal, por meio do Ministério da Educação, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. O artigo 205 da Constituição Federal aponta o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O artigo prevê 3 objetivos básicos da educação: garantir o pleno desenvolvimento do indivíduo, prepará-lo para o exercício da cidadania e qualificá-lo para o mercado de trabalho. Pois bem, a educação do Brasil
também objetiva desenvolver o cidadão com o apoio do Estado e da sociedade e também da família. Segundo a LDB, a educação do Brasil divide-se em educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação no campo, ensino técnico, ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Essa introdução foi apenas para falar um pouco, fazer a abertura do nosso tema e falar sobre a questão da escola. Essa escola que foi criada no modelo que nós a conhecemos, a partir da Revolução Industrial, no qual era importante, veja bem, no qual era importante ensinar os métodos de trabalho para a produção em série, onde a sala de aula copiava, e pior, copia ainda, o modelo de fabricação, dezenas de alunos enfileirados, no qual um professor lhe passa só o que era considerado necessário. É um modelo que ainda perdura, mas que já não atende à clientela nem às necessidades educacionais atuais. Há de se pensar em um formato onde o protagonismo esteja presente, onde novas práticas sejam aplicadas, onde a aprendizagem significativa tenha vez e que o resultado seja o aprimoramento de cada aluno. Qual é a importância da educação? A educação é um dos meios mais importantes para o desenvolvimento de uma sociedade. É exercida de forma que o indivíduo desenvolva as suas habilidades, adequando-se à sociedade. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, em uma instituição escolar, a educação é realizada além dos limites da educação formal, abrangendo aquilo que se aprende também no convívio social. Por meio da educação, produz-se conhecimento e, assim, todas as esferas de um país se desenvolvem, né? E quando se fala em melhorar a educação, precisamos pensar nas metodologias de ensino, né? Olha só, ao procurar uma escola para matricular seu filho, o que é de suma importância é buscar uma escola que atenda às suas expectativas no tocante ao aprendizado do mesmo. E aqui entra, além da qualificação do quadro de docentes, a metodologia de ensino que a instituição utiliza. A metodologia escolhida é importante para os pais, mas também é crucial para a escola, uma vez que a metodologia dá o direcionamento necessário para os planos de ensino e orienta os professores no dia a dia em sala de aula. Mas o que é metodologia de ensino? Olha só. Primeiro, entendamos a origem da palavra. Ela vem do latim métodos e significa campo que estuda a forma com que o conhecimento é produzido. Na verdade, a metodologia é o direcionamento para a realização de algum objetivo, alcançando o objetivo proposto. A metodologia compreende, então, as ferramentas utilizadas para a realização do processo de ensino-aprendizagem. Cada professor utiliza um método para tal, alinhado com as diretrizes da sua escola. A escolha da metodologia. A escolha deve ser verificada pela escola de forma que permita colocar em prática a sua missão, visão e valores. A metodologia implica em que os alunos, seguindo esses princípios, consigam seu desenvolvimento pessoal e profissional. A metodologia implica também que o professor guiará os alunos nesse processo, levando-os a conquistar os objetivos propostos. Quais seriam alguns exemplos de metodologia de ensino? Existem vários modelos pedagógicos que podem ser aplicados, mas vamos falar sobre alguns. Metodologia de ensino tradicional. Basicamente, o ensino tradicional é o que mais acontece nas escolas. O professor é o narrador dos fatos e os alunos os ouvintes. Na sala de aula, enfileirados, o professor prepara o conteúdo previamente e o transmite aos estudantes, que têm a função de assimilar e memorizar o que foi ensinado. Ok. Metodologia tradicional de ensino socio-interacionista. Nessa metodologia, os alunos são motivados por meio de atividades em equipe, permitindo o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Aqui, os alunos são incentivados a inovar, criar soluções, liderar projetos e a lidar com outras pessoas.
Nessa metodologia, o conhecimento é construído aos poucos, tendo o professor como um condutor até o aprendizado. Metodologia de ensino construtivista. Protagonismo é a palavra que define essa metodologia. O aluno se torna protagonista do seu aprendizado, ou seja, o conhecimento é construído pelos alunos através de um processo ativo e mental de desenvolvimento. O professor, nesse cenário, é o responsável apenas por facilitar esse processo, oferecendo o necessário para que o discente aprenda. O professor organiza o tema, propõe debates, o aluno expõe sua opinião e é incentivado a pesquisar e aprender na prática. Metodologia de ensino Montessori. Essa metodologia, basicamente, o professor é um observador. O aluno vive experiências diversas com a condução do professor. Esse observa a evolução e interfere para melhorar o desempenho. Um diferencial que chama atenção é que as turmas são formadas por alunos de diferentes idades, o que permite que os mais velhos transmitam suas experiências aos mais novos, formando uma comunidade. Metodologia freiriana. O método de Paulo Freire, um dos educadores mais conhecidos do Brasil, propõe que os alunos compreendam aspectos da vida em sociedade, fazendo uma leitura do mundo antes de entrar em contato com as palavras. Então, o método freiriano possui 3 fases no processo de desenvolvimento do pensamento crítico. São elas: investigação temática. O professor deve conhecer a fundo o aluno, desde o seu contexto social até as suas aptidões. Só então ele planeja as temáticas a serem trabalhadas durante as aulas, ou seja, o aprendizado é pautado nas experiências de vida dele. Tematização. Professores e alunos juntos passam por um processo de decodificação desses temas escolhidos. Então, definem um problema relacionado ao assunto que se tornará um projeto. E problematização. O professor apresenta uma situação, problema, e os alunos são incentivados a colocar a mão na massa e procurar soluções para esse problema. Metodologias ativas. As metodologias ativas consistem em um modelo de aprendizagem que tem como maior objetivo tornar o estudante motivado, interessado e engajado ao longo de todo o período letivo. Aqui, o aluno passa a ser o principal protagonista do processo de ensino, sendo que o professor assume a função de orientador ou mediador do conhecimento. Isso abre espaço para a interação e a participação cada vez mais proeminente dos estudantes na construção do saber. A partir dessas metodologias, a escola consegue colocar em prática a sua missão, a sua visão e os seus valores, ok? Bom, então vêm as diretrizes curriculares fornecidas pelo MEC. É aqui que entram os PCNs. O que rege o currículo escolar são os parâmetros curriculares nacionais, chamados de PCN, no qual detalha o segmento que as escolas, sendo elas particulares ou públicas. Estes parâmetros cumprem o duplo papel de difundir os princípios da reforma curricular e orientar o professor, na busca de novas abordagens e metodologias. Ao distribuí-los, temos a certeza de contar com a capacidade de nossos mestres e com o seu empenho no aperfeiçoamento da prática educativa. Por isso, entendemos sua construção como um processo contínuo. Não só se espera que se influencie positivamente a prática do professor, como espera poder, com base nessa prática e no processo de aprendizagem dos alunos, revê-los e aperfeiçoá-los, né? Essa é uma orientação que consta na página 4 dos parâmetros curriculares nacionais. Conforme definido na LDB, a BNCC deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio em todo o Brasil. A BNCC estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica, orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos, traçados pelas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. A BNCC soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A BNCC substitui os PCNs? Não. Os parâmetros curriculares nacionais são normas orientadoras, não é obrigatório. A BNCC é normativo do Conselho Nacional de Educação e não um currículo obrigatório, tá? É uma complementação. A metodologia
E o aproveitamento da bagagem do aluno deve ser pensado no planejamento. Uma metodologia muito estudada no Brasil e no mundo, e também em Harvard, nas mais diversas universidades do mundo, foi de Paulo Freire. Porém, ele mesmo afirmara que não era dono de nenhum método, ele só a praticava. A metodologia que ele usara era composta em ensinar ao aluno de acordo com a realidade no qual aquele vivia. Um exemplo é um pedreiro aprender matemática de acordo com a sua realidade, no qual ele usava explicações com tijolos. Freire fazia o trabalho de ensinar e alfabetizar adultos pelo interior do Brasil, porém, antes da ditadura militar, pois durante o golpe de 64, ele se exilou no Chile, Suíça e Estados Unidos até retornar ao Brasil. Paulo Freire sempre teve a ideia de mostrar a realidade aos alunos, no qual fossem questionadores do seu atual momento, sabendo qual eram as suas funções dentro da sociedade. Com isso, se tornassem políticos pela questão de lutar pelos seus direitos para libertar-se da opressão em que vive. São fartos nos escritos freirianos elementos que constatam a predominância de uma concepção de práticas educativas baseadas no dessentido. O autor explicita: desde logo, afastáramos qualquer hipótese de uma alfabetização puramente mecânica. Desde logo, pensávamos a alfabetização do homem brasileiro em posição de tomada de consciência. Este sentido dá-se pela prática política da ação educativa, que fez de Paulo Freire uma referência para os movimentos sociais e populares em sua atuação em todo o mundo. Ao situarmos pedagogia do oprimido, no contexto das políticas educacionais, dois aspectos merecem atenção no referido ensaio: a ênfase na agenda e nos sujeitos. Nesse sentido, a sua obra tem forte ênfase na ideia de que é preciso influenciar a formação das políticas, desde que o sujeito se liberte do controle e da opressão que está submetido, inicialmente pelo próprio desconhecimento do mundo e, em um segundo momento, pelas estruturas da sociedade. Bem, e aí nós precisamos pensar agora na educação física e na realidade da educação física nas escolas. Para falar sobre a realidade da educação física nas escolas, primeiro devemos falar sobre o desafio do professor nos dias atuais, que é transmitir cada vez mais saberes necessários ao desenvolvimento das competências do futuro. E aqui pontuamos as principais dificuldades citadas por muitos professores em conversas ocasionais sobre a educação física escolar. As principais dificuldades são a inadequação do espaço, a falta de materiais, a resistência dos alunos às novas práticas e o desinteresse pela educação física. Este artigo, que fala sobre a realidade da educação física nas escolas, ele tem por objetivo mostrar a realidade e as dificuldades encontradas na docência do profissional de educação física dentro do âmbito escolar. E não se assuste. Embora o cenário pareça assustador, a educação física escolar tem avançado e cada professor de educação física tem se esmerado em oportunizar a melhor experiência aos seus alunos, mesmo com as dificuldades encontradas. Como disse acima, a realidade das aulas de educação física nas escolas públicas é caracterizada por aspectos desmotivantes da prática da atividade física, as dificuldades que os professores de educação física enfrentam no seu cotidiano de sala de aula, como falta de materiais, estrutura inadequada, número excessivo de alunos, falta de vontade dos alunos e, às vezes, até do próprio professor por não ser valorizado no ambiente escolar. Vale ressaltar que a educação física escolar propicia aos alunos atividades físicas planejadas que permitem o desenvolvimento e o aprimoramento das esferas cognitivas, motoras e auditivas. Dessa forma, as crianças envolvidas podem compreender e ou adaptar suas habilidades, não somente no ambiente escolar, mas em todo e qualquer ambiente que tenha acesso. Com isso, as crianças melhoram a saúde física, mental, socializam e desenvolvem habilidades úteis à vida. Todavia, a educação vem atravessando grandes crises e dificuldades, começando pela baixa qualidade no ensino e o descaso com os professores e com a população brasileira. Isso piora a situação da educação física escolar, pois é uma disciplina sem status e não está no mesmo nível das demais disciplinas. E neste contexto, o professor de educação física acaba enfrentando muitas dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, o que provoca desmotivação e, consequentemente, tem influência direta nos resultados do processo de ensino-aprendizagem. Pois bem, vamos a cada uma dessas dificuldades mencionadas. A inadequação do espaço. Olha só, a aula de educação física é, obviamente,
fator preponderante no desenvolvimento das aulas de educação física, pois é na quadra esportiva que as aulas ocorrem, e a inadequação pode, eventualmente, impedir que determinadas práticas sejam realizadas. E aí, o professor precisa adaptar a atividade dos espaços disponíveis, ou os professores podem utilizar outros espaços, como praças próxima à escola, e ainda aplicar aulas teóricas. Falta de materiais. A falta de materiais adequados em número e qualidade para as práticas corporais dos alunos é o mais grave de todas as dificuldades, revelando uma certa desvalorização da educação física no contexto escolar. Para adaptar as aulas à falta de material, os professores adquirem o próprio material ou solicitam aos alunos que tragam os materiais necessários para as aulas, ou ainda confeccionam os materiais. A resistência dos alunos para as aulas de educação física. Essa resistência impõe dificuldade para o professor construir alternativas para contornar essa resistência por parte dos alunos. E, na maioria das vezes, as práticas acabam sendo aquelas às quais eles estão habituados, como, por exemplo, o futebol. O desinteresse dos alunos pelas aulas de educação física. Há de se pensar em opções que permitam que o aluno possa participar ativamente das aulas de educação física. É importante que, em seu planejamento, o professor aponte uma aplicação de metodologias mais lúdicas e motivadoras e que use a avaliação como meio para a participação, visando que os alunos sejam ativos nas aulas de educação física. O cenário não é animador, mas os professores de educação física precisam refletir e implementar propostas que substituam os modelos exclusivamente esportistas ou recreacionistas. A educação física escolar é muito mais do que bola. O professor tem a missão de introduzir e integrar o aluno na esfera da cultura corporal de movimento, formando o cidadão para produzi-la, reproduzi-la e também transformá-la, se necessário for. A educação física é mais do que esporte e movimento. Mais do que estimular a prática de uma determinada modalidade esportiva, a educação física tem a função de permitir que os alunos vivenciem outras culturas. Ao invés de entender a educação física escolar como algo biológico, é necessário percebê-la como uma manifestação cultural, na qual o aluno precisa não só executar os movimentos certos, como também entender a importância dessa cultura. Não se trata de negar o esporte, mas apenas considerá-lo como uma das manifestações da cultura corporal. E é importante que os professores de educação física repensem a forma de atuar. É preciso que o corpo objeto da educação física ceda lugar para o corpo sujeito da educação motora. O ato mecânico no trabalho corporal da educação física ceda lugar para o ato da corporeidade consciente da educação motora. A busca frenética do rendimento da educação física ceda lugar para a prática prazerosa e lúdica da educação motora. A participação elitista, que reduz o número de envolvidos nas atividades esportivas da educação física, ceda lugar ao esporte participativo com um grande número de seres humanos festejando e se comunicando na educação motora. O ritmo padronizado e uníssono da prática de atividades na educação física ceda lugar ao respeito ao ritmo próprio executado pelos participantes da educação motora. Esse é o espírito. Que todos nós possamos ajudar a cada aluno a construir o conhecimento e desenvolver-se de forma a se tornar um cidadão e buscar os seus anseios futuros. Pois bem, galera, esse é o resumo que vocês vão se esmerar em assistir uma, duas, três, quantas vezes vocês acharem necessário, para que vocês possam fazer as suas avaliações. Valeu!